23 de dezembro de 2002, Modesto, Califórnia, Estados Unidos. Um homem, duas mulheres. Ou seria um psicopata e suas duas presas? Scott Peterson tinha acabado de fazer 30 anos quando se viu em uma encruzilhada criada por ele mesmo. Vivendo uma vida dupla entre a esposa Lacey Rocha Peterson e uma amante para quem inventou ser um homem solteiro, Scott precisaria resolver várias questões numa só decisão. Ele queria se livrar do casamento, mas como viúvo, afinal nada como receber um bom seguro de vida da esposa, não é mesmo? E ele também queria poder assumir a amante como a nova Mrs. Peterson. Havia ainda mais um detalhe bobo nessa história. Lacey estava grávida e Scott não queria ser pai. Confira os detalhes dessa história que mexeu com os Estados Unidos no começo dos anos 2000 com a TikToker Juliana Moreira Leite, que é uma expert em true crime e também estava morando na América naquela época. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, ligar sininho, se inscrever, super importante. Marque nas suas mídias sociais, me marque nas suas mídias sociais, marque a Juliana nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue fazendo um grupo legal aqui no nosso canal. E seja membro, se puder, se não puder, tá tudo certo. Vem comigo até o final aqui com mais um papo de crime, mais uma conversa aqui com a Juliana Moreira Leite, que é a Lacey Peterson. Falei correto? Falou. Falei. Esse é um caso muito interessante. É engraçado que são pessoas que eu estava olhando as idades das pessoas, é mais ou menos a minha idade ali, né? Entre o assassino e a vítima. É estranho quando você pega pessoas com a sua idade. Mas quem vai me contar essa história é a Juliana, que vai trazendo para a gente esses casos enigmáticos internacionais também, alguns nacionais futuramente, de tudo. Que crime é esse, Juliana? Nossa, Beto, esse eu acho que foi um dos crimes com maior repercussão que eu já vi nos Estados Unidos. Talvez esse e o do O.J. Simpson, eu nunca vi nada igual. O do Lacey foi um crime que dominou, na época, né, os jornais, as revistas, os canais de TV, era uma coisa muito doida, né? O porquê que tem uns casos que chamam, né, tanta atenção. O crime acontece que ano? Em 2002. E é engraçado que você falou do O.J., ele tem algumas semelhanças, né? Do estilo de personagens, porque é marido, mulher. Ah, sim, marido, mulher, exatamente. Tem uma coisa assim, ele gostava de golfe também, o O.J. Exatamente. Tem umas coisas... era apaixonado, campeão de golfe. Mas esse é um crime muito interessante que dá o que falar até hoje, né? Quem são os personagens? Quem é o marido? Qual o nome dele? O que ele fazia? Scott Peterson e a Lacey Peterson, eles eram casados. Eles se conheceram quando os dois estudavam na Caltech, que, aliás, é uma faculdade muito boa em São Luís Obispo, na Califórnia. Ele trabalhava num café e ela um dia foi lá, e, enfim, acho que foi em 94. Eles se conheceram, ela deu o telefone para ele. Ele não ligou, ela voltou, insistiu, e ele, enfim, convidou ela. Isso até é uma coisa engraçada, porque o primeiro encontro entre os dois foi num barco. Depois vocês vão entender por quê, né? Tem a ver. É isso. Ele levou ela para pescar, ela ficou super enjoada, enfim. E aí eles casaram, deram super certo, ela se apaixonou por ele. Quando ela conheceu ele, ligou para a mãe, né? Sharon Rocha, e disse e tinha conhecido o amor da vida dela. Eles casaram, acho que em 97, e foram fazendo a vida junta lá em São Luís Obispo, tiveram uma hamburgueria, abriram, se eu não me lembro, acho que era o nome. Gente, vocês têm que ter uma paciência, porque isso faz muitos anos, apesar de eu ter acompanhado tudo. Acho que era The Shack. Enfim. Era The Shack, depois eles se fecharam essa hamburgueria e se mudaram para Modesto, para ficar perto da mãe da Lacey, né?
O Scott era uma pessoa... Ela estudou paisagismo e ele estudou alguma coisa com agricultura. Ele Ele era vendia... agrônomo também, não era? Tipo Isso, meu isso, marido, isso. acho que ele era agrônomo, É engenheiro isso. agrônomo. Ele vendia Para tirar agrotóxicos. agrotóxico, tá? Para Ele tirarmos os vendia agrotóxicos. E era um cara bonitão, um cara que falava baixo, extremamente educado, de uma boa família de San Diego. A mãe da Lacey disse que ficou encantada com ele quando conheceu, porque ele levou flores para a Lacey, para ela, e todo mundo adorava ele. No dia 23 de dezembro, De o 2000 Scott, e... 2002, 2002, tá? A última vez que alguém falou com a Lacey foi a mãe dela. Ela ligou para a Lacey ligou para a mãe dela para conversar com ela. Estavam combinando sobre o jantar que ia ter na véspera de Natal, no dia 24, e o que eles iriam fazer no Natal, no dia 25. Desligaram o telefone e aí nunca mais ninguém ouviu falar da Lacey Peterson. No dia 24, o Scott Pearson, isso é o que ele conta. Ele acordou com a Lacey. A Lacey disse que ia limpar a casa, pediu para ela fazer o mop, que é aquele negócio que sabe, que lava com água para deixar pronto. Ela estava 8 meses, de 8 meses de gravidez. E aí disse que viram Martha Stewart, que era tipo Ana Maria Braga lá dos Estados Unidos, e que depois ele falou para ela que ia jogar golfe. Mas ele disse que estava muito frio e resolveu ir pescar. Aí que começa toda a coisa estranha. Segundo a mãe da Lacey, a Lacey não sabia que o Scott tinha comprado esse barco. Ninguém sabia que ele tinha esse barco. O Scott falou que comprou esse barco para fazer uma surpresa para o padrasto da Lacey, porque ele gostava de pescar, que era o marido da Sharon Roth, né? A Lacey tinha pais separados. Os vizinhos viram ele tentando botar guardadores de sol dentro da picape dele, porque ele disse que ia levar, como era inverno na época, ele ia tirar da piscina e ia levar lá para o depósito dele, que era onde ele tinha as coisas de trabalho dele. Mas aí ele desistiu, porque esses guardadores foram encontrados dentro de casa. Isso foi a última vez que a vizinha viu ele. Ele entrou com o picape dele dentro da casa. Ninguém viu mais nada. Aí disse que o Scott foi para o depósito dele, que fica mais ou menos uns 15 minutos da casa dele, e resolveu ir pescar, como eu disse, porque ele disse que estava muito frio. Isso é até engraçado, né? Ele não quer jogar golfe porque está frio, mas resolve pescar. Só que ele dirige, em pleno Natal, 1h30 até São Francisco. Vai lá, segundo ele, vem ele lá na marina, ele fica apenas por 1 hora e dirige de volta para Modesto 1h30. Ou seja, ele dirigiu 3 horas no dia do Natal para pescar apenas por 1 hora. Segundo ele, é a primeira vez que ele ia pescar lá com esse barco. Não, e ele ainda entrou no barco, saiu com o barco, parou para pescar e voltou em 1 hora? É o que ele diz. Então não pescou nada, né? Ele só foi andar. Não pescou nada. Não tem aí como. Também a história. E quando ele está voltando para casa, porque ele tinha combinado com a Lacey que ia pegar uma cesta de frutas, uma coisa para levar lá para a casa da mãe dela, que eles iam jantar com ela de noite. E aí ele liga para a Lacey e fala assim: meu amor, olha, não vai dar tempo de eu pegar a cesta, você pode pegar? Aí ela não responde, ele pega a mensagem, ele chega em casa, não vê a Lacey, vai tomar banho, pede uma pizza, isso é tudo que ele contou, que durante do banho ele come a pizza e toma leite, e quando ele sai do banho, ele liga para a mãe da Lacey por volta de umas 5 e pouco e fala assim: a Lacey... porque a tradução ele fala assim: a Lacey is missing. Que quer dizer, a Lacey desapareceu. E poderia falar. E como é que ele vai saber? Ela poderia estar em algum lugar, na casa do marido. Pergunta seria: a Lacey está aí? Você viu a Lacey? Tá aí?
Pois é, a Sharon disse que sempre achou isso muito estranho, que a primeira coisa que ela atendeu, ela falou, como assim, né, desaparecida? Ele falou, não, ela está desaparecida. Ela falou, não, liga para fulana de tal, liga para fulana de tal, vai ver né, se ela foi no parque. Ah, isso é outra coisa. O cachorro, nesse dia, quando ele chegou em casa, o cachorro estava na garagem com a coleira. Porque uma vizinha que estava passando viu, chamava Mackenzie, o Mackenzie andando em frente à casa com a coleira sem ninguém. Ela achou estranho, abriu o portão, botou dentro. Mas assim, mesmo o Scott chegando e vendo o cachorro com a coleira, não vendo a Lacey, enfim, ele pediu pizza, foi tomar banho. Aí começa aquela coisa de ligar para todo mundo e ninguém sabe onde a Lacey está. Ninguém sabia onde a Lacey Pearson está. Aí o padrasto resolve ligar para a polícia, né? E eles vão lá, vai todo mundo para casa, a mãe vai para o parque, porque alguém disse que viu uma grávida andando com um cachorro no parque, e aí foi lá, não encontrou ninguém, aquela confusão, e Lacey sumiu, né? O Scott primeiro falou para a polícia que ele tinha ido jogar golfe. Depois ele mudou a história e falou que ele foi pescar. E aí começa a comoção e todo mundo atrás da Lacey. Até então, ninguém desconfiava dele, né? Inclusive, porque quando some a mulher, o primeiro... É o marido. A primeira... É o marido. É. E aí a família sempre defendendo o irmão da Lacey, o padrasto. O padrasto não, a Sharon fala que o padrasto achou meio estranho, mas a Sharon respondendo, porque o Scott era um menino muito educado, defendendo, né, todo mundo. E aí começaram aquela confusão e o que acontece a partir daí? Coisas estranhas que o Scott fez, que começa. Nesse dia de noite que o Scott chegou... Isso porque era dia 24 de dezembro. Eles tinham algum acordo para a véspera de Natal? Porque ele já está pedindo uma pizza às 5 da tarde, mas tudo bem, vai, deu uma fome, vai comer, não almoçou. Tinha algum compromisso combinado? Eles iam passar Natal na casa da mãe, estava todo mundo esperando? Sim, eles iam jantar na casa da sogra dele, na casa da mãe da Lacey, né? E lá nos Estados Unidos se janta cedo, né? Sim. Então, assim, é estranho, tipo, 6 horas é o jantar. Mas ele pediu a pizza, pediu o leite e ligou para ela, né? E falou essa palavra, a Lacey desapareceu. E aí começou, depois, como eu disse, ligarem para várias pessoas, não encontrarem ninguém, resolveram chamar a polícia. No próprio dia 24, a polícia interroga o Scott. Tem até na internet quem quer ver. E o Scott começa a dizer que foi pescar, que resolveu ir pescar, e que porque estava muito frio. Os policiais desconfiaram ele desde o começo, né? Mas estava todo mundo falando que, enfim, que não era ele. Aí coisas que começam a ser estranhas. Isso tudo foi descobrindo com o tempo, né? Sim. Nesse dia que o Scott chegou de noite, quando ele foi dormir, ele contratou alguns canais pornô. No dia que a mulher morreu? Quer dizer, no dia que a mulher sumiu, vai. No dia que ela, por enquanto... Sumiu. Ou seja, isso... Parece que ele sabia que ela não iria voltar para casa, né? Mas, assim, cada um tira a conclusão que quiser. Mas ele contratou esses canais. E daí começaram a fazer... Gente, a partir desse dia lá nos Estados Unidos, eu estava lá, já começou uma comoção, assim, enorme. Porque a Lacey estava grávida, ela tinha 8 meses, ela tinha um riso muito bonito. Então, todo mundo começaram... Eles fizeram um hotel perto lá em Modesto, um lugar para voluntários ajudarem, né, para tentarem achar a Lacey. As amigas dela estavam lá, a família dela estava lá, e o Scott, quando ia lá, as amigas contam que ele tirava todas as fotos que tinha dele com a Lacey, e falava, eu quero que ela seja atenção. E toda vez que os jornalistas chegavam lá, ele se recusava a falar na câmera e se recusava a ser entrevistado. Inclusive, eu lembro que tinha um jornalista que cobriu, né, muito esse crime na época, ele era de um canal de São Francisco, e ele fala assim, gente, a coisa mais estranha, porque os familiares querem, né, falar, querem aparecer, e quando a gente chegava lá, o Scott fugia.
E as amigas falaram, nesse centro que montaram lá no hotel, que o Scott realmente se recusava a aparecer. E quando chegava o jornalista, ele saía pela porta de trás, né? Aí no dia 30, um pouquinho antes do dia 31... As pessoas procurando a Lacey. Procurando todo mundo. O cunhado da Lacey conta uma história engraçada, que o Scott, ele um dia saiu lá desse centro e falou assim, eu vou entregar os panfletos. E aí ele resolveu seguir o Scott. O Scott pegou um bando de panfleto, dirigiu um carro até o shopping, ficou no shopping sentado 1 hora, tomou um sorvete, depois voltou para lá dizendo que tinha entregue os panfletos. E esse cunhado bateu de frente com ele, você não entregou nada? Ele isso tudo saiu do julgamento, né? Ele falando, né? Então, não tinha, como eu falo, o marido da Cheryl, os policiais, e a cunhado, obviamente, estavam achando isso estranho. A Cheryl disse que achava estranho, porque todo mundo desesperado, todo mundo aos berros, e ele sempre muito calmo, né? Mas a gente sabe que tem pessoas assim, principalmente... Que às vezes podem estar em estado de choque também, pode estar... Reage de uma maneira. É isso que a família dele fala, né? Mas ele realmente sempre muito cool, sempre muito calmo, nunca querendo nada, né? Assim, não querendo estar na mídia, não querendo participar muito dos eventos. No dia 30, uma moça chamada Amber Frey está no jornal e aí ela vê uma reportagem que parece o namorado dela. Ela já sabia que tinha sumido uma menina em Modesto, né? E aí, quando ela vê, é o namorado dela, que é o Scott Peterson. O Scott, quando é que foi que ele conheceu a Amber? Um pouquinho antes, não foi muito tempo. Eu acho que foi em 20 de novembro. O Scott estava numa dessas reuniões de trabalho, num hotel, numa convenção, eu acho. E estava dando em cima de uma moça. Aí essa moça virou para ela e falou assim, eu sou noiva, eu sou casada. Ele ficou perguntando para ela, que posições sexuais você gosta. Ele era assim, super galanteador barato. E essa moça falou, olha, eu sou noiva, mas eu tenho uma amiga que vai ser perfeita para você. Aí ele falou, me dá o telefone. Aí o Scott ligou para essa moça chamada Amber Frey, falou que era solteiro e começaram a namorar. Namorar sério. Ela tinha uma filhinha pequena, ele, inclusive, nesse meio tempo, ia com ela na escola pegar a menina, voltava, né? E ela morava onde? Virou amante? Que ela nem era amante, que ela não sabia que ela era casado, essa segunda namorada dela. Ela morava numa outra cidade na Califórnia. Ali perto, que ele conseguia manter as duas, por enquanto. Sim, exatamente. E aí... Só que ela não sabia, porque o Scott falou para ela que era solteiro, né? E no dia 30, essa moça descobre que ele o cara, né? O namorado dele é o cara que está com a mulher sumida. Exatamente. O namorado dela é o cara que está com a mulher sumida. Tem uma coisa que acontece um pouco antes. No dia 6 de dezembro, essa amiga que apresentou o Scott, a Amber Frey, essa primeira que ele deu em cima, descobriu que o Scott era casado e confrontou o Scott. E o Scott falou assim, não, eu fui casado, não sou mais. E aí ele falou, bom, você fala isso para Amber, senão quem vai contar sou eu. Aí no dia 9 de dezembro, o Scott liga para Amber e fala, olha, Amber, eu tenho que te contar para você que eu sou casado, mas a minha mulher, como é que ele falou? I lost my wife. Eu perdi a minha mulher. Como se ela tivesse morrido. Exatamente. Ele falou, eu perdi a minha mulher. Aí ela não viu que ele estava meio chateado. Aí ele falou assim, isso, 9 de dezembro. Esse vai ser o meu primeiro Natal sem ela. Por que eu estou contando isso? Porque esse caso ele é todo baseado em provas circunstanciais. Por isso que ele é tão polêmico. Por isso que é importante eu contar essas pequenas coisas, porque tudo isso esteve lá. Não, ou seja, ele tinha uma namorada que ele conhece um mês antes, em outra cidade. Ele fala para ela que perdeu a mulher, como se tivesse morrido. Que vai ser o primeiro Natal sem a mulher. E realmente ele passa o primeiro Natal sem a mulher. Exato.
Então, e aí, o que vai se descobrindo? Aí chega dia 30. Aí, quando a Amber descobre que ele é, né, o marido da grávida sumida em Modesto, ela liga direto para a polícia, muito nervosa. Primeira coisa que ela fez, porque tinha aquele hotline. Estava nos Estados Unidos inteiro, né? Igual tem agora no caso lá de Idaho, eles põem a linha que você pode ligar para dar, né? E aí o delegado do caso disse que está lá e a mulher só está assim, tá vendo aquelas mulheres que recebem a ligação, falando, e ela ouviu ele falando, namorada do Scott, ele falou, essa moça está na linha, pegou e falou com ela na hora, ela falou, onde você mora? Aí ela disse, muito nervosa, chorando muito, o advogado e o parceiro foram direto. O delegado, o investigador. O delegado e o parceiro foram diretos encontrar a Amber Frey. Então a Amber conta que conheceu o Scott, através de uma amiga, que eles eram namorados sérios e que o Scott falou para ela que primeiro falou que era solteiro, depois falou que era casado, mas que tinha perdido a mulher e que ia ser o primeiro Natal sem a mulher dele. Aí o delegado pergunta se ela topa botar uma escuta e ligar para ele para pegar informações, né? Aí ela topou, muito nervosa. Aí nisso, o Scott contou para ela, porque no dia 31 de dezembro ia ter uma vigília em Modesto, onde todo mundo ia participar. Né? Ainda estava todo mundo atrás da lei, tá? Cidade inteira, praticamente Estados Unidos inteiro. Então, ele não poderia, obviamente, faltar à vigília, então não teria como passar o Réveillon com a nova namorada. Então, ele contou para ela que ia estar com os amigos de trabalho em Paris, que ele ia viajar para a Europa. Aí, tudo bem. Chega na vigília, a família já começa a achar estranho, inclusive, de novo, os jornalistas, porque vai todo mundo no palco falar, agradecer, pedir para trazerem a Lacey de volta e o Scott novamente se recusando a aparecer no palco, a falar, nunca queria, né, estar de frente de nada. Se recusou a dar entrevistas. Ele liga para a namorada dele, né, e diz... Essa ligação foi o que ferrou com ele no tribunal. Ele liga e fala assim, oi, querida, Amber, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Porque ele estava na vigília, né? Putz. Aí ela, tô mais ou menos, não estava ouvindo direito, estava um barulho. Ele falou, não, porque eu tô aqui na Eiffel Tower, lindo, Réveillon maravilhoso, tô com fulano de tal. Aí ele, fulano de tal tá aí, tá, a gente riu tanto, as pessoas celebrando. Então ele conta toda uma historinha, enquanto ele está na vigília da mulher que desapareceu. Isso que eu falo de novo, todo mundo desesperado e o Scott mais preocupado em manter o relacionamento, né, com a mulher. Mas será que ele só tinha ela de namorada externa? Não, já teve outros. Falam que teve outros. Ele teve outras Pra amantes. ele não querer aparecer tanto assim, vários... não fizeram. Não, nessa época ele estava com ela, mas sim, apareceram que ele teve outras amantes, assim, no decorrer do casamento. Isso apareceu também. Mas essa foi a que estava nesse período todo. Porque assim, vamos lá. Vamos supor que ele é apenas um galinha, né? Não sei como é que na minha época se falava. É um galinha mesmo. E aí... Um pilantra. Mas isso tudo acontece com a mulher dele, ele ia estar lá querendo achar, né? Mas é que ele não tinha preocupação. A preocupação dele desde o começo é manter a charada do romance com essa moça, né? Sim, porque no dia 31, isso é que tem que ficar claro, ela já tinha avisado a polícia, já sabia quem era, mas ele ainda não sabia que ela sabia, né, quem ele era. Não, aí depois fez uma outra ligação no dia seguinte, dizendo que estava na Bélgica, estava em Bruxelas. Ele é o golpista parece golpista do Tinder. Isso me assusta muito, sabe, Beto? Essas pessoas que têm capacidade de mentir, inventar historinhas completas, é uma coisa assim que eu nunca consegui entender. Mas eu já convivi com gente louca assim, mas as mentiras nunca são tão completas. Eu fico até me divirto, porque eu começo a fazer perguntas meio óbvias, assim, com essas pessoas que inventam essas coisas, e as pessoas vão entregando porque elas dão respostas idiotas. Agora, tem muita gente faz isso.
Não, eu já fui casada com uma pessoa assim, e é muito esquisito. E uma coisa que me assustou na época era isso, era a capacidade de inventar historinhas. Porque, por exemplo, eu não consigo mentir, mas se eu for mentir, na hora que você começa a perguntar, eu começo a rir, olhar para baixo e falar a verdade, entende? Eu não consigo inventar. Ou se eu falo, não vou porque eu tô doente. Aí se você me liga e fala, você tá com o quê? Aí eu já não vou conseguir inventar, entende? Eu não vou conseguir falar, não, tô com dengue. Hoje é Covid, hoje é fácil, tô tô com com Covid. Entendeu? Eu tô passando super. Não consigo. Então isso me assusta. Igual ele, sabe, ele inventa, ele fala do Réveillon na Eiffel Tower quando ele tá em Modesto, né? E no dia seguinte ele vai para a Bélgica, porque essa é uma No pessoa. dia seguinte ele vai pra Bélgica, é mais, né? Não, Maravilhoso. não, tem umas pessoas que às vezes também não sabem nem direito como é que vai de um país para outro, né? E aí inventam essas coisas. A verdade é que ele não agia como um marido preocupado. Esse é o maior ponto. Isso é o maior ponto, né? Isso é o maior ponto, né? Aí, o que acontece? Depois, um pouco mais para frente, ela continua falando com ele, gravando essas gravações. E a Lacey, né? não foi encontrada ainda, ela está ali. A Lacey nada de ser encontrada. Nada, nada. E as pessoas que conviveram com ele nessa época falam assim que ele se preocupava com qualquer coisa, menos isso, entendeu? O policial fala coisas tipo assim, eles foram lá na casa e aí ele botava aqueles encostadores para o copo, ele todo preocupado com a arrumação da casa. Um dia eles fizeram um churrasco, estava toda a família, queimou a carne, ele teve um ataque, mas não tinha nenhum ataque com nada relacionado a... Outra coisa, o Scott, a mãe dela, a mãe da Lacey falou que a última vez que ela viu a Lacey ao vivo, o bebê estava mexendo na barriga, né? Estava com 8 meses, e a Lacey falou, mãe, põe a mão aqui. E aí a Lacey falou para Cheryl, o Scott se recusa a tocar na minha barriga. E ele se recusa a ver o bebê mexer. A Cheryl achou aquilo muito esquisito, mas, né? Até aí, né? Mas isso é mais uma coisa. Ele se recusava. Eles tinham uma boa relação? O que as pessoas falam? Todo mundo dizia que sim. Porque o Scott é aquela pessoa, também já convivi com gente assim, que socialmente é muito agradável, Sim. fala muito baixo, que engana muito bem, né? Então, mas tem gravação. Tem gravação? Tem gravação da Sharon no vídeo falando, imagina, meu genro é maravilhoso, pessoa maravilhosa, eu achava que era filho, entendeu? E ela não reclamava com ninguém, ela não falava nada, porque às vezes essas pessoas que são da porta de fora, da porta para fora, interessantes, e da porta para dentro, diferentes, quem convive com o diferente acaba comentando, às vezes com uma pessoa que seja, tem vergonha muitas vezes, porque você tem vergonha até de falar o que você vive de fato. Mas todo mundo falou que eles tinham uma vida ok. Uma vida ok. Ninguém... Ele não queria ter filho no começo, isso era um problema, porque a Lacey sempre quis, mas depois ele meio que topou, tá? Ele teve uma que a Lacey ficou sabendo, uma moça lá no começo, uma outra namorada, terminaram, ela aceitou ele, e isso. Estavam tendo, isso é uma coisa também importante, eles estavam tendo problemas de dinheiro. Casal jovem, começou a trabalhar com o primeiro filho, né? Ela continuava trabalhando, ele também, mas ela um pouquinho antes do nascimento do bebê, ela penhorou algumas joias dela, tá? Que ela ganhou da avó, coisas assim. Então, eles estavam enfrentando isso. E o Scott, ele era meio playboy, porque ele gostava de jogar golfe. Ele tinha um barco. Ele tinha um barco. Com problema de dinheiro, comprou um barco. É isso que a mãe da Lacey fala, né? Um dos pontos dela é esse, né? E aí, o que aconteceu? A National Enquirer, que era uma revista de fofoca enorme nos Estados Unidos, eu nem sei se ela existe ainda, acho que não, mas enfim, ela acabou descobrindo sobre a Amber, né? Fry, que era a namorada do Scott, e avisou para a polícia que ia soltar essa notícia. Tem sempre algum informante, né? Alguém que fala alguma coisa, algum informante da polícia, né? Tem fonte. Então, o jornalista tem fonte em todo lugar, né? Exatamente.
Aí eles fizeram uma coletiva de imprensa, porque eles ainda não tinham nem avisado a família da Lacey. Então, eles chamaram a Sharon e o marido, o padrasto e o marido, contaram e fizeram uma coletiva de imprensa. E na hora que a Amber Frey apareceu nessa coletiva de imprensa, os Estados Unidos todo se virou contra o Scott. Aí começou assassino, 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 e aí começou o inferno. E é porque qual era o motivo, né? E começaram a achar que ele tinha matado a Lacey para ficar com essa moça, né? Isso aí são especulações, que é nada disso provado. A família de Scott até hoje berra e grita dizendo que o Scott é um galinha, é um assassino, né? Aí começou o pessoal só a focar no Scott, na maneira como ele agia, né? Em tudo que ele fez. Aí começaram a entrevistar, e o Scott, né? Scott acabou saindo de Modesto e foi morar com os pais em San Diego, né? Até aí tudo bem, a família toda se virou contra ele, a família da Lacey, né? Os Estados Unidos todos se viraram contra ele. Sim. Essa menina sofreu o pão que o diabo amassou, essa Amber Frey, porque ela não sabia que ele era casado. E ela fez uma coisa boa. Assim que ela soube, ela ligou para a polícia. Mas aí todo mundo, amante, horrorosa, como é que larga a Lacey para ficar com ela, sabe? Botaram toda a culpa na menina que fez uma coisa certa, né? E aí começou a aparecer coisas, por exemplo. Em dezembro, teve uma festa de Natal, é uma das últimas fotos da Lacey, ela bem grávida de 8 meses, na festa de Natal da empresa dela, e no mesmo dia o Scott abraçado, beijando a Amber numa festa de Natal com os amigos dela. Então, a mulher grávida sentada, enquanto ele estava lá no Gary Gary com uma outra pessoa, né? Que essa outra pessoa não sabia que ela era uma outra pessoa. Não tinha noção. Aí, na procura, nada de encontrar. No dia 13 de abril, um corpo de um bebê aparece na Baía de São Francisco. Isso do ano seguinte, exatamente no local onde o Scott foi pescar. E no dia seguinte, o bebê estava conservado, tá? Ele tinha uma coisa em volta, tipo aquele... O cordão umbilical? Não era umbilical, mas era uma corda... Mas que, assim, os peritos dizem que é por causa do mar, pode ser, entende? Alguma coisa, assim, em volta no pescoço, mais conservado. Apesar de eles falaram no julgamento, que eu lembro, que ele estava, assim, translúcido, né? Mas não estava deformado. O que parece que ele deve ter se mantido no corpo. Tudo isso é o que eles acham, né, os peritos, se mantido no corpo da Lacey, e depois a Lacey expulsou ele depois de um certo tempo do corpo. No dia 14 de abril, aparece um torso. O torso não tinha cabeça, não tinha braços aqui, um estava cortado aqui no calcanhar, estava sem pé, e o outro não tinha a partir do joelho, tá? Isso é importante, depois eu vou contar para o quê. Não sabiam que era ainda, se era a Lacey, mas imaginaram que sim, e foram fazer o DNA. Nesse meio tempo, Scott estava em San Diego, a polícia estava em cima dele, ou vigiando ele, né? Quando descobriram esse torso e esse bebê, eles estavam seguindo o Scott, vigiando ele correndo numa freeway, numa via rápida lá de San Diego. San Diego, gente, é do lado de Tijuana, né? Você passa, você faz fronteira com o México. Você vai para Tijuana e foge. Como ele estava correndo muito, eles acharam que ele estava indo em direção a Tijuana,
pararam ele e encontraram. O Scott tinha pintado o cabelo de louro, deixado a barba crescer. Ele estava com uma identificação do irmão. Nossa. Ele tinha várias mudas de roupa, vários sapatos. Ele tinha uma barraca. Mas peraí, ele estava correndo Cooper ou ele estava correndo de carro? Não, de carro, desculpa, de carro. Tá. Carro. Ele tinha $15 mil com ele. Ele tinha... Eu não lembro, mas, gente, mas era muito, gente. Tipo assim, 50 caixinhas de Viagra. Nossa. Ele, juro, era uma coisa muito esquisita. Não sei se era 50, vocês me corrigem, mas eram muitas caixas de Viagra. Muitas caixas de Viagra. E ele tinha... Os policiais acharam que ele estava fugindo para... Ele tinha todos os elementos, né? Dinheiro, uma nova cara, uma identidade do irmão, Viagra. Exato. Quem não foge com Viagra? Todo mundo que foge vai com Viagra. E em direção ao México, não tem dúvida, ele ia fugir. Não, fugir com Viagra é necessidade. Não leve Band-Aid, mas leve Viagra. Uma coisa... Imagina. Você vê que esse cara totalmente... E aí, na hora que pararam ele, porque ele já sabia que tinham sido encontrado um torso e um bebê, ele pergunta, é a Lacey o Connor? E aí prendem ele, e aí sim, depois vem o DNA, e era a Lacey Peterson. E o bebê dela? O bebê. E chegaram o quê? Como é que ela estava lá? Seria pelo barco? Aquele dia ele teria levado ela no barco? É isso? Chegam a achar alguma coisa? Não, aí qual é o problema? Teve o julgamento em 2004. Ou seja, não foi nem muito, né? Porque no final de 2002, 2003, 2004 foi o julgamento, nem demorou muito. O julgamento, como eu disse, foi uma das coisas mais... Ele não foi televisionado, mas é igual... mas tem sempre jornalistas lá, eu acompanhava tudo. Aqueles desenhos todos. Exatamente, que acontece, né? Foi um dos julgamentos mais, assim, visados que eu já vi nos Estados Unidos, né? O Scott Pearson era a pessoa mais odiada. Qual é o problema? Quer dizer, problema, se você for olhar de uma forma legal, né? Não tinha nenhuma prova na casa. Não tinha DNA, não tinha sangue, não tinha nada que houve algum tipo de crime ali, tá? Não tinha nenhuma prova disso. O Scott estava com os dedos machucados, mas ele disse que foi lá da pescaria ou pegando coisas dele. Mas nunca encontraram nada da Lacey, nada que indicasse, tá? Que houve, que se fala foul play, que houve brigas ali, né? Dentro da casa. Depois disso, lá no depósito dele, e é isso que fica estranho, tinha 4 marcas assim, de cimento. O Scott disse que naquele dia fez uma âncora. Pegou o cimento e fez uma âncora lá para o barco. Que eles falam que muitos pescadores fazem isso, que sai mais barato do que comprar uma âncora. Só que ele comprou que seria 50 pounds de cimento, dá mais ou menos 25 quilos. Então, e lá na casa dele, no depósito dele, tinha marcas assim, como 4 âncoras foram feitas ali, tá? Porque depois a âncora você não precisa de 25 quilos para fazer uma âncora. E nunca mais ninguém achou o resto, no lixo, em nada. Essas outras 3 âncoras, é isso? Essas outras 3, não acharam mais nenhuma, né? Nenhuma dessas âncoras estava no barco dele? O barco dele foi periciado. O que a promotoria disse? O barco dele foi periciado, estava lá, o de cimento, mas nunca mais ninguém encontrou. A promotoria diz que o Scott amarrou, que o Scott fez o seguinte: no dia, acreditam que matou, isso é que a promotoria acha, que o Scott matou a Lacey no dia 23, enforcando ela. Então, isso não teria nenhum tipo de vestígio, nem sangue, nem nada.
No dia seguinte, ele botou o carro dentro, na hora que a vizinha viu ele botou o carro dentro dele, ele pegou uma lona com o corpo da Lacey, isso tudo é o caso da promotoria. Botou dentro do pick-up dele, saiu e foi lá para o bar. E Né? pôs, e colocou aqueles guarda-sóis ali. Não, acho que os guarda-sóis acabaram ficando em casa. Ele botou só a lona. Ele botou. A vizinha viu ele botando guarda-sol, mas depois a polícia achou o guarda-sol em casa. Então ele botou. Então era só uma cena. Eu achei que ele tivesse posto em cima para. Não. Aí ele deve. Isso a promotoria diz. Isso é o caso que a promotoria diz. Ele foi dirigindo lá para o depósito, pegou o barco dele, né? Fez as âncoras e ele chegou a ver lá no computador do depósito como é que estava a maré lá em São Francisco, tá? Dirigiu. A promotoria acha que ele amarrou nos braços, na mão aqui e no calcanhar, as 4 âncoras. Então, por isso que ela perdeu, entendeu? Entendi. Esses membros, é isso que eles falam, né? E o corpo dela foi encontrado assim também, entende? O torso com a cabeça... Não tinha cabeça, horrível, mas assim, como se estivesse assim para baixo. Tá. Então, essa é o que eles acham, tá bom? Aí que começa a confusão. O Scott fala que a Lacey dormiu, que ela chegou em casa, botou um pijama, tal. O pijama estava na cama no dia seguinte, quando a polícia foi lá, e que eles viram o programa da Martha Stewart, que ela estava fazendo um merengue de limão. Isso foi até um problema ruim para a promotoria na época, porque aí ele falou assim, isso é mentira, falaram, não estava assistindo nada, né, da Martha Stewart, porque você matou ela no dia 23. O que a Martha Stewart estava fazendo no dia 24? Aí ele falou, um merengue de limão. Aí a defesa foi procurar e o programa do dia 24 era a Martha Stewart fazendo merengue de limão, e a promotoria não fez o dever de casa dela correto, né? No barco do Scott tinha um fio só apenas de cabelo da Lacey. É bom. Apesar de que ela nunca teria estado no barco, não é isso? Sim, mas, por exemplo, meu cabelo cai muito. Então, sim, se eu moro com você, aqui, é capaz de você levar cabelo meu para onde você for. Sim, tem. É isso que a defesa alega. E, realmente, um fio não é muito, mas ela nunca esteve no barco. Nunca esteve, mas tinha um fio de cabelo dela. E ele foi para o barco naquele dia 24. Ele pode ter levado. Ele foi. E ele diz que fez apenas um cimento, não fez 4, né? Ele diz também isso, que ele foi pescar, que ela sabia. Não, ele tinha dito para ela que ia jogar golfe, mas aí, como estava frio, ele resolveu que ia pescar, tá? Mas que ela sabia do barco. Então, ele diz que aquele fio de cabelo dela é porque ela já tinha visitado o depósito dele e tinha conhecido o barco. Aí a mãe fala que é impossível, isso, ele estava enfrentando problemas de dinheiro, a Lacey falava com a mãe tudo, a Lacey estava, inclusive, né, penhorando as joias, né, vendendo joias, penhorando, não parece que ela saberia que o Scott tinha comprado esse barco, inclusive pouquíssimo, né, um mês antes dos filhos dele nascer, do filho dele nascer, chamado Connor, né. Mas a promotoria insistiu nisso. Qual é o problema desse caso? É tudo circunstancial. Tá? E teria alguma outra justificativa de ela estar ali, o corpo dela ter sido encontrado ali? Não era a cidade dela. A cidade, ela foi encontrada em São Francisco, é isso? Na Bahia, onde o Scott estava pescando. Com barco. Com barco. Não, e se você já foi em São Francisco, já foi lá, é muito frio. Porque, assim, o norte da Califórnia, que é onde fica São Francisco, é frio. O sul, que é San Diego, é quente. Mas ali é frio. Dia 24 de dezembro é frio. Se uma pessoa não quer ir jogar golfe porque está frio e vai pescar, não faz sentido nenhum. É frio, é cinza, você tá entendendo? Não faz sentido nenhum. E uma pessoa que nunca tinha pescado com aquele barco, põe logo na Baía de São Francisco, entende? É uma coisa, assim, que não faz sentido. E essa menina
sumiu. Ela sumiu, a última pessoa a falar com a Lacey foi a mãe dela, às 8 horas da noite do dia 23. Depois disso, nunca mais ninguém E viu. ela fala o quê? Ela tem alguma coisa que elas conversaram, que deixou a mãe, depois que descobriu que a filha morreu, mas ela me falou isso, mostrando que estavam discutindo alguma coisa? Não. Não. A única coisa que a Sharon fala é que o Scott, o que achou ela estranho, é que o Scott se recusava a tocar na barriga dela. Essa foi a última vez, não que elas falaram, mas que ela teve ao vivo com a filha dela. E que ela estava assim, né? Então ela não falou nada para ninguém. E a polícia trabalha com que tipo de motivação? A dinâmica do crime, por exemplo, seria o quê? Ele enforca ela na cama, dormindo, é isso? Eles acham o seguinte, que ele enforcou ela na cama dormindo, que ele não queria ter o filho, e não queria estar mais casado, né? Há indícios dele já ter... Ele, como eu disse, durante muito tempo ele disse que não queria ser pai, mas a Lacey queria ser muito, né, mãe, então não sei se ele acabou aceitando. Ele tinha essa namorada, então acha que ele queria viver a vida de solteiro. Tá? E como eles estavam enfrentando problemas de dinheiro, a promotoria acha que ele achou que era mais fácil dar cabo dela. Há quem diga também que talvez ela tenha descoberto da Amber Frey naquele dia 23. Alguma discussão rolou e ele, né? Quando a Amber Frey apareceu, o Scott foi dar uma entrevista para a Diane Sawyer, que era uma entrevistadora americana, e a Diana pergunta para ele, você... A Lacey sabia? Aí ele fala, não, eu contei para ela que eu estava saindo com a Amber, né? Ela falou, teve briga? Não, foi tudo normal, né? Eu falei, como assim? Você quer que a gente acredite que uma mulher 8 meses grávida vai ficar de boa que você está tendo um affair? E ele sempre muito calmo. Eu tenho muita aflição de gente assim, Beto. Eu tenho, porque eu já convivi com uma pessoa assim. E aí parece que você que é doida, sabe? Aquela pessoa que sabe, fala sempre baixo, fala sempre assim. É um psicopata, né, amor? É gelado. E são as pessoas que mais mentem. Eu sei, eu falo por experiência própria. Eu não estou nem dizendo psicopata, mas assim, né? É engraçado. Mas é uma E eles... psicopatia. É uma psicopatia. A pessoa muito gelada, mentirosa, narcisista, que só pensa nela e exatamente tem um certo prazer em, inclusive, te deixar se sentindo maluco. É um psicopata sádico, além de tudo. Exatamente. E aí, o Beto, teve um julgamento com os jurados, foi um bafafá enorme, como eu te disse. Estava sendo julgado pela pena de morte, né? O advogado de Scott Pearson foi o Mark Geragos, que é um advogado maravilhoso, foi ele quem defendeu o Michael Jackson quando ele foi acusado de pedofilia, se lembra? Sei. E ganhou o Michael Jackson. Foi ele que defendeu a Winona Ryder quando ela foi pega roubando lá na loja de Los Angeles. História. Ela cheia de roupa. Cheia de roupa. E foi ele que defendeu o Scott, porque uma vez o pai do Scott viu ele dando uma entrevista e ele estava dizendo que o Scott era inocente até, né, ser provado, enfim. Guilty, culpado, e aí eles resolveram contratar ele. Botaram a casa, hipotecaram a casa, os pais fizeram de tudo, porque o filho dele, né, era altíssimo, porque ele é advogado das estrelas. Sim. Né? Ele, no julgamento, fez um teste, não no dia de julgamento, ele chegou a fazer um teste onde ele pegou um barco parecido com o barco do Scott, pegou um peso que seria mais ou menos quanto seria o peso da Lacey no dia, 4 âncoras, mais uma pessoa do peso do Scott, e fez um experimento que se você tacasse o corpo da Lacey para fora naquele barco, o barco viraria, tá? O juiz não aceitou isso como prova, quer dizer, não aceitou isso, ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o barco do Scott, você vai fazer na frente dos jurados exatamente esse experimento. Aí eu aceito você apresentar isso no julgamento. Aí ele não quis.
Porque isso é uma coisa que a defesa alega o tempo inteiro. Ah, não daria para ele jogar, o barco ia virar. Mas na hora que o juiz aceitou fazer o mesmo experimento, só que na frente dos jurados, na frente, sabe, com pessoas ali da corte, o Mark Garrix recusou, que não ia fazer, tá? O julgamento era entre a pena de morte, se era, né, culpado ou inocente, ele iria pegar a pena de morte. E depois, gente, foi muito tempo. Depois de muito deles debaterem bastante, o Scott Pearson, em 2004, foi considerado culpado pela morte da Lacey e pegou a pena de morte. Ele tá no corredor da morte? Não, aí que começa o caso. Quer dizer, o que aconteceu? Ele foi para San Quentin, que é lá, é onde tem o corredor da morte, que é uma prisão braba demais, onde está lá os piores assassinos. Ficou lá muito tempo, né? E aí, nesse tempo todo, até hoje, a família do Scott vem tentando que ele seja solto. Foi uma surpresa para muitas pessoas, inclusive para o Mark Garrix, essa condenação. Porque, como eu disse, para você condenar alguém a pena de morte, você precisa ser, né, beyond reasonable doubt. Como é que é essa tradução? Você tem que condenar... Basicamente, você tem que ter dúvida. Certeza absoluta. Você tem que ter todas as provas. Você tem que... Não pode ter dúvida nenhuma. Exatamente. Para ser pena de morte, para pena de morte deveria ter DNA dela no barco, DNA... tudo bem, como ele não mata com sangue, é mais complicado de você ter o DNA. Tem o cabelo dela lá no barco, mas o cabelo pode ter sido levado. Tem a pesquisa das tábuas de marés, é fantástico. Exatamente. Essa pesquisa é uma pesquisa que coloca ele, não é tão circunstancial. Por que era comum ele fazer esse tipo de pesquisa? Ele pesquisa por quê? Não. Né? Agora, a polícia acha que foi premeditado o crime? A polícia acha que foi premeditado. E acha, por causa dele ter comprado o barco, não ter avisado a ninguém, entende? Eu acredito que ele não avisou a ninguém. Eu falo tudo para minha mãe. Se eu tivesse casado... Não digo, eu não falo tudo, mas assim, se eu tivesse casado com alguém, estivesse enfrentando problemas, geralmente quem ajuda são os pais, né? Quando você está alguma coisa... E eu estou tendo que vender as minhas joias, e o meu marido compra um barco, você vai reclamar para alguém, principalmente para quem está te ajudando, que geralmente é mãe e pai, entende? Você vai falar, olha só, porque é uma certa infantilidade isso, né? E tem crimes passionais, principalmente casais também, aquilo que a gente conversou na outra vez, lá no da Daniela Pérez. Esses crimes, tem crimes que eles são muito comuns, esses tipos de crimes entre Natal e Ano Novo. Beto, eu lembrei muito disso quando você falando isso, quando eu estava relembrando desse caso, eu lembrei disso que você me falou, eu não sabia. Quando você pegar alguns crimes, você vai ver. Tem muitos que você liga assim. Tem uns que são claríssimos. No dia anterior do aniversário, dia do aniversário de casamento, dia do aniversário do beijo na boca. Mas tem outros que assim, 4 dias depois, 4 dias antes. Ou das datas festivas, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. É uma coisa impressionante como... Tem pessoas que escolhem essa data porque para elas também é meio que uma passagem de ano diferente. É muito doido. Tem vários. E ele tem ele é o marido dela, não queria filho. O filho ia nascer no mês seguinte. O filho ia nascer no mês seguinte, ou seja, ele ia começar um ano novo com filho, ele poderia começar um ano novo sem filho. Tem uma série de coisas, tem vários elementos mentais aí que podem estar ligados também, né? E ele nunca confessou. Claro. Só um momento, meu gato está fazendo um barulho aqui, deixa eu te dar. Eu entendo. Vai pra lá. Edita isso aí. Mas deixa ele aí, não tem problema, adoro que aparece. Tá. Adoro que apareça. A Odete, eu adoro quando aparece, que a Odete não tem como aparecer aqui. Não, deixa o gato aparecer. Sim. Eles são os donos da gente. Imagina, deixa ele aparecer. Agora, ele nunca confessou? Não, ele nunca confessou, ele se mantém como inocente, né? Ele diz isso. Porque teve uma outra coisa.
No dia 26 de dezembro, a casa perto ali deles, em Modesto, foi assaltada. Então, o que eles dizem, isso a família de Scott, que as pessoas, que esse assalto foi no dia 24, mas não foi, já foi provado que foi dia 26. Então, que no dia 24 teve os assaltantes, a Lei estava andando com um cachorro, com Mackenzie, botaram ela dentro do furgão e sumiram. Geralmente, aí vem o pessoal que estuda crime, todo mundo do Sim, não. FBI, eles não pegam mulheres grávidas assim, a É não muito ser que seja trabalho. uma coisa exatamente, tá? Outra coisa, A não o ser que, corpo, a não ser que ela tenha reconhecido o ladrão. exatamente, mas não, e encontraram esses assaltantes e fizeram toda a pesquisa, e geralmente eles eram aqueles burglars, que assaltam TV, pega coisa, eles não matam ninguém, eles vão nessas casas de Natal onde não tem gente viajando, Eles não entende? querem ninguém na casa. Exatamente. E aí foi provado que ele não tem nada a ver com isso. Mas a família do Scott acha isso. E acha também que, como depois todo mundo, os Estados Unidos todos ficou sabendo que ele pescava, que ele foi pescar, né, lá na Baía de São Francisco, que eles tacaram, desovaram o corpo dela lá É para muito culpar ele. trabalho, gente. Bandido não tem trabalho. Quem gosta de trabalho assim é psicopata, é marido que mata a mulher, é eu que quero matar você. Tem ligação, tem conhecimento entre as pessoas. Ela não tem lógica nenhuma. Você sequestrar uma mulher grávida é o trabalho que vai te dar. Isso é uma coisa que me espanta muito, né? Nós estamos falando de provas circunstanciais, mas provas circunstanciais são provas. É só, por esse caso, envolver a pena de morte. É um pouco, né? Assim, você se É. pergunta, né? Você tem bastante prova para botar ele no corredor da morte? Aí, legalmente, talvez não. Eles devem estar solicitando a suspensão da pena de morte, ou até a anulação do julgamento, essas coisas. Então, o que aconteceu, Beto? Isso aconteceu. Por quê? Eles descobriram, isso o time lá deles, que o juiz, quando foi entrevistando os jurados, para ver quem que ia ser ou não, todo mundo, ele falava, você acredita na pena de morte? Todo mundo que dizia que não, ele tirava como possível jurado. E isso é ilegal. Sim. Então, em 2021, por causa que o juiz dispensou todos que não acreditaram na sentença de pena de morte, o Scott saiu da pena de morte para a prisão perpétua. Por ele não ter provas tão cabais, né? Assim, tem para mim tudo que você conta aqui é óbvio que foi ele. Porque não tem lógica. Além de tudo, você vai ter que construir um novo autor. Então, o autor são os bandidos da casa do lado que passou, viu a mulher, blá blá. O porquê do cachorro estar solto na rua, ninguém sabe. Ele deixou escorregar, ele deixou sair sem querer mesmo. Pode ter deixado, ele próprio pode ter soltado o Mackenzie para deixar como uma prova, já pensando. Álibi. Como um álibi. Como um álibi, assim, imagina, ela que andava com o cachorro, ela sumiu com o cachorro. Câmeras de segurança não tinham naquela época, 2002 eram outros tempos. Herbie de celular só botou ele onde ele disse que ele foi. Ele disse que vai ao barco, ele não nega o fato do barco. Então você também não tem. Mas são provas circunstanciais que colocam ele muito bem no local do crime. Mas é melhor, nesse caso mesmo, sair da pena de morte para prisão perpétua, porque vai que hoje se descobre alguma, deixa ele passar. Qual é o nome dele? Essa é a Seattle. Seattle, deixa Seattle aí. Aí, então hoje ele está em pena de, ele está foi para regime de pena perpétua, prisão perpétua. Sim. E aí eles continuam querendo um novo julgamento. O que eles alegaram no final do ano passado? Uma das juradas, que era uma biruta lá, que tinha um cabelo rosa na época, mas que ela falava muito. Eu lembro dela, o apelido dela era Strawberry Shortcake. Ela dava sempre entrevista. Strawberry Shortcake é bom. Quando teve o julgamento, ela deu uma entrevista e falou, vai para a pena de morte. Aí um outro jurado falou, aqui na Califórnia é proibido matar a mulher. Os jurados todos estavam muito revoltados.
Isso é uma coisa interessante para falar. Eu lembro que quem estava acompanhando o julgamento, até a Amber Frey aparecer, a promotoria estava meio que perdendo os jurados, porque eles ficavam fazendo só coisa técnica, técnica, técnica. Até ali, todo mundo achou até que o Scott ia se safar. Na hora que a Amber Heard apareceu, Amber Heard não, gente. Era isso que eu ia falar, Amber Heard, mas é do John Depp, não. Na hora que a Amber Frey apareceu, mudou o julgamento. Porque ela tinha aquelas gravações dele mentindo que estava em Paris, que estava na Bélgica, entende? Aí, inclusive, uma hora ela vira para ele e fala assim, Scott, depois que ela... quando está falando com ele, fala, você falou para mim no dia, 9 de dezembro que você tinha perdido a sua mulher. Por que você falou isso? E ele não falava nada. Aí eu não posso falar, mas por quê? E disse para mim que era o seu primeiro Natal sem ela, no dia 9 de dezembro. Porque ela confronta ele? Tem a gravação do confronto? Depois ela teve uma ligação com ele, confronta. E ele não fala nada. Ele fala, não, quando eu disse que eu lost my wife, é que eu tinha... Ele não responde lé com cré, ele fica mudo. Ele não tem respostas concretas para ela, né? Isso tudo apareceu. Mas o que mais causou asco nos jurados foi ele dizendo que estava em Paris, quando ele está na vigília da... Tipo, Réveillon, né? Uma semana depois que a mulher deles apareceu. E ele falando que está super divertido. Maravilhoso. Ele conta tudo. Ele tá em comemoração. Esses imbecis, quando fazem isso, eles entram em comemoração mesmo, não adianta. E ele precisa comemorar. E eu acho que ele não achou que o corpo ia aparecer. Isso tem outra coisa. A polícia ficou seguindo o Scott, né, nesse período, até o corpo aparecer. Várias vezes ele dirigia até a marina lá de São Francisco, ficava parado olhando para o mar e depois voltava para Modesto. Algumas vezes. O autor, o ladrão não, o assassino sempre volta para o local do crime, né? Exato. Então, assim, tudo isso, né? Tudo isso pesou contra ele. Mas, como eu disse, foi transformado em prisão perpétua por causa dessa coisa do juiz, desse preconceito do juiz, né? E aí, no ano passado, por causa dessa Strawberry Shortcake, essa moça dos cabelos vermelhos, descobriram que ela não tinha falado, porque quando você vai ser jurado de um caso desse envolvendo, né, violência doméstica, a pessoa pergunta, você já sofreu algum tipo de violência doméstica? Se você sofreu, eles dispensam você. Eles acham que porque você vai estar julgando você, na verdade. Exatamente. E descobriram que ela tinha sofrido um problema com o ex-namorado dela, e que ela, na verdade, estava acusando a nova namorada do namorado de perseguição. Enfim, ela teve um caso assim. E aí, os advogados do Scott, novos, não é mais o Mark Geragos, tentaram, no final do ano passado, pedir um novo julgamento. A juíza viu os fatos e disse que não é o bastante, entendeu? Que esse detalhe não mudou o julgamento dessa moça, não interferiu em nada na sentença e não deu o ok para um novo julgamento. Então, não vai ter um novo julgamento. E agora eles querem levar o caso para a Suprema Corte. Porque eles já esgotaram nesses anos todos, né, a coisa para ele sair, para ter um novo julgamento, não tem mais nas cortes da Califórnia. Agora, só se a Suprema Corte, e é o próximo passo da família do Scott, e ele, por enquanto, está na prisão perpétua. E ele tem o quê? 50 anos, né? 51. Ele tem a minha idade. Ele é super novo, Ele é 72, se eu não me engano, né? É minha idade, então 50. Ou vai fazer 50, igual eu. Não, você não vai fazer 50. Você é 73, então. Não, eu vou fazer 51. Eu vou fazer 50. Eu falei, não, peraí. Eu fiquei feliz. Eu super fiquei feliz que ia fazer 49, mas eu vou fazer 50. Não, eu vou fazer 51 e o Scott vai fazer 51 também, que a gente é de 72, você é de 73. Eu sou 73, então... Eu vou parar nos 50, velho. Eu adoro fazer aniversário. Eu adoro, não tem problema nenhum.
Adorei a verdade. história. Agora a gente tem que. E aí da rua, a gente já vai poder fazer o parte 2 em breve? Não, Beto, até agora não tem nada, Muita é coisa a só mais. especulação, fofoca da internet, tá saindo coisas, eu acho melhor a gente Vamos aguardar. esperar, sabe? Agora vai Tá. ser só depois de junho, porque se eu fosse conversar com você, são só especulações, eu não Não, acho não. correto. Não, lógico. É, E aí a gente faz um outro caso em breve também, que é o. bom, Que a gente querido. está que a gente tá conversando lá, que é o que eu chamei Da da. Patty Hearst, da Patty Hearst ou não? Não é a Perry Hirsch o nome dela? Aquela que é tipo aquela mulher do olho azul, da Elizabeth Holmes, só que é de outra coisa. A gente está falando de vários casos. Bom, a gente vai ter Juliana Ah, sempre você aqui. falou, tá bom, tá bom. Ah, você falou para eu pesquisar, eu vou, Não, mas tem desculpa, esse eu fiz outro. Não, mas tem esse anterior aí que você falou. A gente vai fazer esse o anterior. da Patty Hearst, que Esse isso da também é maravilhoso. Ó. História também, que há controvérsias. Há quem diga que ela foi raptada, há quem diga que ela se uniu ao exército simbionês da libertação. Mas a gente Então, conversa a depois. gente vai ter que aguardar para a gente falar desse assunto depois. Juliana, é um prazer ter você. Muito obrigado. E a gente em breve está de novo aqui no nosso Papo de Crime aqui, que é muito bom. Obrigadão. Obrigada a você, Beto. Um beijo, beijo. Tchau, Tchau. tchau.